Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina de Resistência dos Materiais 2. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à resolução de alguns exercícios, ainda sobre o conteúdo da aula passada, né? Só lembrando que a nossa aula de hoje é a nossa aula 5 da disciplina de Resistência dos Materiais 2, certo? Então a gente vai continuar a resolução de exercícios do conteúdo dado na aula passada. Em seguida, a gente vai falar sobre círculo de Mohr para transformação de deformação, resolver alguns exercícios. Depois do conteúdo do círculo de Mohr, a gente vai ver deformação por cisalhamento máximo no plano e deformação por cisalhamento máximo absoluto. E resolver um exercíciozinho sobre esse conteúdo, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar abordar tudo isso daí, certo? Então, antes de iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos repetir novamente aquelas nossas velhas regrinhas de conduta para essa nossa nova modalidade de ensino emergencial, que é o ensino remoto, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Bem, para que possamos manter esse nosso ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, a gente sabe que é necessário seguir algumas regrinhas de conduta durante esse nosso ensino emergencial, né? Então, o primeiro ponto é a questão do local, né? É importante que vocês busquem, né, o local mais apropriado possível na casa de vocês, separado de outras pessoas e de outras atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, né? Isso para que o objetivo principal é que vocês tenham o máximo de atenção possível quando estiverem assistindo às nossas aulas, certo? Então isso vale tanto para a aula virtual assíncrona, que é a aula gravada, quanto para a aula virtual síncrona, que é a aula ao vivo, né? Certo? E o outro ponto importante é com relação ao compartilhamento das informações, né? Então, a gente já sabe que é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos com X nas nossas aulas em qualquer meio eletrônico, certo? Também não é permitida a criação de qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos das nossas aulas, sem ter por escrito prévio consentimento dos envolvidos na exposição, certo? No caso de reuniões ao vivo, né, todos que estão ali presentes na reunião precisam autorizar, né, que esse conteúdo seja compartilhado com qualquer outra pessoa. No caso das aulas gravadas, que é o caso das nossas aulas aqui, como eu sou o responsável pela produção desse conteúdo que eu estou passando para vocês precisam de um prévio consentimento meu para poder compartilhar esse nosso conteúdo, certo? Lembrando que todo esse conteúdo, essas aulas, elas podem ser compartilhadas entre alunos da instituição, certo? Sem problema nenhum. A nossa sala de aula virtual ela é uma extensão da nossa sala de aula presencial e, portanto, o Regulamento da Organização Didática, que é o ROD, né? Ele é o documento que rege toda essa dinâmica, certo? Então, o ROD ele é responsável por regulamentar, né, as atividades, quer sejam elas presenciais ou virtuais, né? Ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então, só relembrando novamente essas nossas regrinhas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente iniciou o conteúdo, né, de transformação de deformação, certo? Na aula passada nós resolvemos um exercíciozinho a respeito desse conteúdo e nessa aula aqui, na aula de hoje, a gente vai iniciar essa aula de hoje
resolvendo mais alguns exercícios sobre o conteúdo que a gente viu na aula passada, no caso na aula 4, certo? Então vamos para a resolução de mais exercícios, certo? Exemplo 1. Aqui eu modifiquei a numeração, certo? Porque eu sempre gosto de iniciar a numeração dos exercícios pelo número 1, né? Aqui, como aqui no caso nós temos aqui um outro arquivo, né? Eu criei um novo arquivo para a nossa aula 5. Esse exemplo que eu enumerei como 1 aqui, na verdade, diz respeito ao nosso exemplo 2, que estava nos slides da nossa aula 4, certo? Que é exatamente esse daqui, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse nosso exercício aqui, o que está acontecendo aqui com o nosso elemento aqui, né? A gente tem um elemento infinitesimal representado por esse ponto material sujeito a um determinado estado plano de deformações, certo? Então, no caso desse objeto, a gente vai ter uma deformação normal na direção x, εx igual a menos 350 vezes 10 a menos 6, né? Então, a gente aqui, no caso, vai ter uma diminuição, né, no comprimento. Uma deformação normal ao longo do eixo y igual a 200 vezes 10 a menos 6. Então, aqui a gente vai ter um alongamentozinho na direção y. E uma deformação por cisalhamento de 80 vezes 10 a menos 6, certo? Nesse caso, a gente vai ter uma diminuição no ângulo interno do nosso elemento, certo? Então, o que é que ele pede aqui nessa questão, pessoal? Ele pede para a gente determinar as deformações principais e a orientação desse elemento quando ele estiver submetido a essas deformações principais, certo? Então, pessoal, a gente viu que quando o nosso elemento ele está submetido a deformações principais, a deformação por cisalhamento ela vai ser igual a zero, né? E a gente tem, a gente viu na aula passada, como é que a gente faz para calcular tanto o ângulo quanto o valor dessas deformações principais, certo? Então, vamos lá. Aqui eu só fiz repetir os valores, né? O εx igual a menos 350, o εy igual a 200 e o γxy igual a 80, certo? Considerando que este nosso plano aqui é um plano XY, né? Esse nosso plano é um plano XY, certo? Beleza. Então, pessoal, como é que a gente vai para calcular o nosso ângulo de deformação principal? Aqui é a aplicação da fórmula, né, pessoal? Lá na aula passada, a gente viu que a tangente de 2θp vai ser igual a nossa deformação por cisalhamento γxy, né? Dividido pelo εx menos o εy, certo? Com isso, a gente consegue obter o valor do ângulo 2θp, né? Então, a tangente de 2θp vai ser igual a isso daqui, né? Que vai dar menos 0,1454. Se a gente tirar o arco tangente disso daqui, a gente tem que 2θp vai ser igual ao arco tangente disso daqui, né? Desse ângulozinho aqui em radianos, né? Então, o nosso θp2, né? Ele vai ser igual ao valor desse arco tangente aqui, dividido por 2, que dá menos 4,14 graus, certo? Esse é o valor do nosso θp2. Então, significa dizer que a gente vai ter uma rotação de 4,14 graus no sentido horário. Essa vai ser a posição do nosso elemento para ele estar submetido apenas às deformações normais, que são as deformações principais ε1 e ε2. Para calcular o nosso θp1, ele vai ser igual a 90 mais θp2. Então, o nosso θp1 vai ser igual a 85,86 graus, certo? Então, esses são os nossos ângulos, né? Para a atuação apenas das deformações principais no nosso elemento. Agora, vamos calcular o valor destas deformações principais, né? Então, o nosso ε12 vai ser igual a εx mais εy sobre 2, mais ou menos
a raiz do εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado. Com isso, a gente tem o valor do os valores, né, das nossas deformações principais. Então, a gente substitui os valores aqui, né? Εx é menos 350 vezes 10 a menos 6. Εy 200 vezes 10 a menos 8, dividido por 2. Substitui os valores aqui também, ó. Εx menos 350. Aqui é menos εy, né? Então, fica menos 200, dividido por 2 ao quadrado, mais o gama xy, que é 80 vezes 10 a menos 6, dividido por 2, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente vai chegar no ε1, 2 igual a menos 75 vezes 10 a menos 6, mais ou menos 277,89 vezes 10 a menos 6. Então, o nosso ε1 vai ser igual a menos 75 mais 277, que vai dar 202,89 vezes 10 a menos 6, e o nosso ε2 vai ser igual a menos 75 menos 277,89, que vai dar menos 352,89 vezes 10 a menos 6, certo? Então, pessoal, ε1, ε2, sim, e o nosso gama x' e y', né, que é a deformação por cisalhamento para essa orientação de ângulo aqui, vai ser igual a zero, certo? Então, aqui a gente... Aí o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz o desenhozinho do elemento na posição calculada, né, que é essa posição aqui de menos 4,14 graus, né, a inclinação de menos 4,14 graus no sentido horário, né? Com isso, a gente encontrou esses valores aqui. Então, pessoal, quando a gente encontrou essas deformações, significa dizer que na direção y', né? Na direção y', a gente teve um alongamento, né? Na direção y', a gente teve um alongamento de ε1 dy', certo? Porque aqui o nosso ε1, ele foi positivo, né? Ele deu um valor positivo. Então, a gente tem um alongamento nessa direção. E o nosso ε2, que é na direção x', a gente teve uma contração, uma redução de tamanho, certo? Então, aqui no caso, nesse sentido aqui, no sentido do eixo x', a gente teve uma redução no tamanho de ε2 vezes dx', certo? Então, essa é a representação do nosso elemento na posição de atuação das nossas deformações principais. Lembrando que, para essa posição aqui, para esse ângulo aqui, para esses ângulos aqui dessa posição, a nossa deformação por cisalhamento ela vai ser igual a zero. Então, o nosso ângulo interno aqui do nosso elemento ele vai se manter 90 graus, certo? A gente não vai ter deformação angular, certo? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar aqui. Deixa eu ver. Não, é só isso mesmo, certo? Então, pessoal, θP2 menos 4,14. Menos 4,14 θP2 para uma contração, né, uma diminuição de dimensão na direção x' igual a ε2 dx', certo? E para o ângulo de 85 e 86, é o nosso θP1, a gente vai ter um alongamento de ε1 dy', certo? Então, com isso, a gente consegue representar como é que vai ficar esse nosso elemento quando ele estiver submetido às deformações principais, né? Quando ele estiver sofrendo, né, essas deformações principais, certo? Show de bola, né? Então, pessoal, é só uma questão de você entender o problema, interpretar e aplicar as fórmulas, certo? Não tem muito segredo não, certo? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, pessoal, o que é que está acontecendo? A gente tem um determinado elemento infinitesimal, aí aqui nós vamos ter o estado plano de deformações, né? Esse nosso estado plano de deformações, ele possui uma deformação normal na direção x igual a menos 350 vezes 10 a menos 6, uma deformação normal na direção y igual a 200 vezes 10 a menos 6 e uma deformação por cisalhamento xy igual a 80 vezes 10 a menos 6. Aí o que é que ele pede aqui? Nesse caso aqui, ele pede
para a gente calcular, né, a orientação do elemento quando ele estiver submetido quando ele estiver sofrendo, né, uma deformação por cisalhamento máximo nesse plano, certo? Nesse nosso plano XY, certo? Então ele pede para a gente calcular esse ângulo, né, de orientação para uma deformação por cisalhamento máximo nesse plano e o valor dessa deformação por cisalhamento máximo, certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular que ângulo vai ser esse, né? Qual vai ser esse ângulo no qual o nosso elemento vai estar submetido a essa deformação de cisalhamento máximo, a qual ele vai estar sofrendo, né, essa deformação de cisalhamento máximo. Então, aplicação de fórmula, a tangente de 2θs vai ser igual a menos εx menos εy dividido por γxy. Então, nós simplesmente substituímos aqui os valores aqui das nossas deformações, né? O εx vai ser igual a menos 350, εy vai ser menos 200 aqui, né? Dividido pelo γxy, que vai ser igual a 80. Então, corta esse 10 a menos 6. Aqui a gente tem um sinal negativo fora, então aqui vai ficar menos com menos a gente soma, né? Vai ficar menos 550 dividido por 80, com menos aqui vai ficar mais. Então, tangente de 2θs vai ser igual a 6,875. Então, o nosso 2θs vai ser igual ao arco tangente de 6,875, certo? Então, o arco tangente de 6,875 dividido por 2 vai ser o valor do nosso θs2, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vai ser o valor do nosso θs2. Se o θs2 vale 40,86, o θs1 vai ser 90 mais 40,86, que dá 130,86, certo? Então, pessoal, para encontrar os valores das deformações para essa orientação aqui, a gente já viu que para essa orientação de deformação por cisalhamento máximo, nós também vamos ter o nosso objeto sofrendo deformações normais também. E a gente sabe que quando ele estiver submetido, quando ele estiver se deformando, né, quando ele estiver sofrendo uma deformação por cisalhamento máximo, ele também vai estar sofrendo deformação normal. E essa deformação normal, tanto na direção x' quanto na direção y', vai ser igual à deformação média. Certo? Isso daí a gente já viu, né, que quando o nosso elemento estiver submetido, estiver sofrendo, né, essa deformação por cisalhamento máximo, nós também vamos ter deformações normais que vão ter os mesmos valores tanto na direção x' quanto na direção y', e esse valor vai ser igual à deformação normal média, certo? Então, vamos calcular logo a deformação normal média. A nossa deformação normal média vai ser igual a εx mais εy sobre 2. Εx é menos 350 vezes 10 a menos 6 e o εy 200 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar menos 150 dividido por 2, a gente vai ter uma deformação média εy médio igual a menos 75 vezes 10 a menos 6. Então, pessoal, o nosso elemento, para essa orientação aqui, ele vai estar sofrendo também, né, deformações normais iguais a esse valor aqui, tanto na direção x' quanto na direção y', certo? Então, ele vai estar se contraindo na direção x' e se contraindo na direção y', certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. É isso mesmo, né? Ok. Beleza, vamos lá. Agora nós vamos para o cálculo da nossa deformação por cisalhamento máximo no plano. Então, a aplicação de fórmula novamente, deformação por cisalhamento máximo no plano vai ser igual a 2 vezes isso daqui, né? 2 vezes a raiz do εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais γxy sobre 2 ao quadrado. Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Beleza, vamos lá. Substituindo os valores aqui agora, né? εx menos 350, εy 200.
e o gama XY 80. Beleza? Então, com isso, a gente encontra a nossa deformação do cisalhamento máximo no plano. Aqui, no caso, o plano XY, né, vai ser igual a 555,79 vezes 10 a menos 6. Beleza? Agora, a gente faz o desenho de como ficará o nosso elemento depois de sofrer essas deformações aqui, certo? Então, o nosso ângulo para a deformação do cisalhamento máximo no plano vai ser igual a 40,86, né, que é o nosso θS2, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. θS2, isso. θS2, né, 40,86, né? Sentido positivo, sentido anti-horário positivo, né? Certo? E 130,86 o ângulo em relação ao eixo Y', né? Que é o nosso θS1, certo? Que é 130,86. Pronto. Aí o que é que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter contração na direção X'. Essa contração vai ser igual a Y médio vezes dx', e contração na direção Y', que vai ser igual a Y médio vezes dy', certo? E além disso, a gente vai ter a nossa deformação por cisalhamento máximo no plano. Como vai ser positivo, a gente vai ter uma redução no ângulo interno do nosso elemento, certo? A gente vai ter um ângulo interno final menor do que 90 graus, certo? Então, essa deformação em relação a cada um desses eixos aqui vai ser igual a deformação por cisalhamento máximo no plano XY dividido por 2 aqui e dividido por 2 aqui, certo? Então, a gente vai ter metade da deformação em relação a X' e metade da deformação em relação a Y', certo? Beleza, né? Só ver que o negócio tá... Show de bola, né? Show de bola, né, galera? Pronto. Então, com isso, a gente finaliza essa parte de transformação da deformação, certo? Agora, a gente vai analisar a forma gráfica da transformação de deformação, certo? Do mesmo jeito como a forma gráfica da transformação de tensão, nós podemos utilizar também o círculo de Mohr, que é a nossa representação gráfica, para transformação de deformação. É o que a gente vai fazer agora, certo? Então, vamos lá. Círculo de Mohr para transformação de deformação. Certo? Então, vamos lá. As equações de transformação para o estado plano de deformações, assim como as equações de transformação para o estado plano de tensões, também possuem uma solução gráfica, que é exatamente a solução utilizando o círculo de Mohr, certo? As principais equações utilizadas para traçar o círculo de Mohr vão ser as seguintes, certo? Então, pessoal, essas equações aqui, elas são muito parecidas com as equações que nós utilizamos para traçar o círculo de Mohr para a transformação de tensão, certo? São muito parecidas, certo? Então, pessoal, aqui a gente vai ter a nossa equação da circunferência, né? Que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é a nossa equação da circunferência, né? Então, para a transformação e deformação, a gente vai ter... Espera aí, dá uma travada aqui. A gente vai ter o εx menos o epsilon médio ao quadrado mais o gama xy sobre 2 elevado ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Vocês lembram que para as transformações de tensão, aqui a gente não divide por 2 a nossa tensão de cisalhamento, né? Aqui no caso, para a transformação de tensão, aqui simplesmente a gente coloca o valor da tensão de cisalhamento xy elevado ao quadrado sem dividir por 2, né?
certo? Então, eu acho que aí aqui é a tensão X, aqui também é a tensão média, né? Então, basicamente, o que muda é isso daqui, certo? Que aqui, no caso da tensão, a gente não divide por 2, certo? Basicamente, é a única mudança que a gente vai ter com relação às equações para a transformação de tensão, certo? A nossa deformação normal média vai ser igual a deformação εx mais εy sobre 2. E o nosso raio vai ser igual a isso daqui, né? Isso é igual a raiz εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado, certo? Então, com isso daqui a gente consegue traçar o nosso círculo de Mohr, certo? Pronto. Aqui a gente vai ter o desenho do nosso círculo de Mohr para transformação de deformação, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui são os eixos para traçar o círculo de Mohr, né? Então, aqui a gente vai ter o eixo da deformação normal positivo para a direita, né? Que é o nosso epsilon, que é o eixo das abscissas. E o eixo das ordenadas, ó, reparem aqui na diferençazinha que a gente já nota para os eixos das ordenadas. Na transformação de tensão, vocês lembram que o nosso eixo das ordenadas era representado pelo nosso tau, que era a tensão de cisalhamento, e para o eixo das ordenadas, aqui o nosso eixo ele era tau positivo para baixo. No caso das deformações, o nosso eixo ele continua sendo positivo para baixo, sendo que agora ele é representado por gama dividido por 2, certo? Então, nossa deformação de cisalhamento, o eixo ele é representado por gama dividido por 2, certo? Mas também positivo para baixo, beleza? Aqui a gente tem, novamente, a equação da circunferência, né? Que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro da nossa circunferência, certo? Beleza, né? Lembrando que para o traçado do nosso círculo de Mohr, a coordenada A vai ser igual à nossa deformação normal média, né, que é o nosso epsilon médio, e a coordenada B vai ser sempre 0, certo? Então, as coordenadas do centro do nosso círculo de Mohr vão ser sempre essas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, é o nosso epsilon average, né? Average, vocês, eu já falei para vocês que average é a média, né? A média das deformações. E o nosso ponto A, que é a orientação do nosso elemento a 0 graus, ele vai ter coordenadas εx e gama xy sobre 2, certo? Essas são as coordenadas do nosso ponto A para um elemento orientado a 0 graus, certo? Que mais? E aqui a gente tem a formulazinha do raio, né? O nosso raio do círculo de Mohr vai ser igual a raiz, né, de εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado, certo? Então, definidos esses dois pontos aqui, ó, as coordenadas de C e as coordenadas de A, a gente consegue determinar o raio e, com o uso de um compasso, a gente consegue desenhar o nosso círculo de Mohr, certo? Então, é muito semelhante ao traçado do círculo de Mohr para as nossas transformações de tensão, certo? É muito semelhante. Então, vamos lá. Uma vez definido o nosso círculo, né, a gente consegue determinar as deformações principais ε1, 2, a deformação por cisalhamento máximo no plano gama xy máximo no plano, né, aqui no caso no plano xy, e a deformação normal média associada à nossa deformação por cisalhamento máxima no plano, né? Além disso, né, a gente consegue calcular, determinar, né, quaisquer deformações em qualquer plano arbitrário, certo? O que é que significa dizer? Significa dizer que para qualquer ponto aqui, ó, ao longo da nossa circunferência, a gente consegue calcular os valores das deformações. Para qualquer ponto arbitrário aqui na nossa circunferência, a gente consegue determinar os valores das deformações, certo?
Ok, então vamos lá. As deformações principais ε1 e ε2, elas são identificadas no círculo de Mohr como as coordenadas do eixo das abscissas dos pontos B de bola e D de dado na figura 1 do slide seguinte, sendo o nosso gama xy dividido por 2 igual a 0. Agora aqui, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Gama x, a deformação por cisalhamento sobre 2 vai ser igual a 0 para deformações principais, no slide seguinte. Por trigonometria, é possível encontrarmos os valores dos ângulos, né, o 2θp1 e o 2θp2, que vão representar a orientação do plano no qual o elemento estará sofrendo essas deformações. Aqui, no caso, as deformações principais, né? Certo. Quando ε1 e ε2 são positivos, o elemento ele alonga-se nas duas direções, x' e y'. Como mostra a figura 2 do slide seguinte. Ok. Então, deixa eu só ver aqui um negócio. Pensando aqui. Eu tô achando que aqui... Pera aí, galera. Tem um negócio... Tô achando que tá equivocado aqui. Porque aqui é o seguinte. A posição para as deformações principais... Aqui seria... gama x', y'. Sabia? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Certo? Porque aqui já é a deformação em relação à nova orientação do nosso elemento, certo? Por isso que o correto seria gama x' y' sobre 2 igual a 0, certo? Só corrigindo aqui este detalhe aqui, certo? Beleza. Então vamos voltar aqui. Gama x' e y', que é a nova orientação em relação aos eixos x' e y', né? Certo? Então vamos lá, passar isso aqui. Pronto. Aí aqui nós temos as orientações para as deformações principais, né? Então, aqui no caso, o nosso ponto B de bola, ele vai ter a coordenada x, ε1, a coordenada y, 0, ponto D de dado, coordenada x, ε2, coordenada y, 0. E com relação aos ângulos, a gente vai ter esse ângulo aqui como sendo 2θp1, e o nosso 2θp2 vai ser exatamente esse ângulo aqui, galera. Ó. Certo? Então aqui a gente tem o 2θp2. Certo? Portanto, 2θp2 vai ser igual a 180 graus mais 2θp1, né? Mais 2θp1. Se eu dividir tudo isso por 2, o nosso θp2 vai ser igual a 90 mais θp1, né? 90 mais θp1. Certo? Beleza? Então aqui a gente tem a orientação das deformações principais, certo? Que diz respeito a esses dois pontos aqui, B de bola e D de dado, certo? Além disso, o que é que ele fala aqui? Os ângulos, né? Eu já mostrei para vocês. E no slide 2 a gente vai ter o alongamento nas duas direções, caso o nosso ε1 e o nosso ε2 sejam positivos, certo? Se a gente tiver ε1 positivo e ε2 positivo, que é exatamente esse caso aqui, né? Porque o zero é bem aqui, né? Então tudo à direita aqui do nosso ponto 0,0, ele vai ser positivo, né? Então, para esse caso aqui,
a gente vai ter esse comportamento aqui do nosso elemento, certo? Lembrando que uma rotação de θP1 no nosso elemento equivale a uma rotação de 2 θP1 no círculo de Moll, certo? Outra observação importantíssima, certo? Então aqui a gente tem, aqui só para destrinchar isso daqui, só para ficar mais claro para vocês, quanto é que vale cada uma dessas medidazinhas aqui, né? Essa medida aqui é o nosso dx', essa medida aqui é o nosso epsilon vezes dx'. Por isso que a medida total vai ser 1 mais epsilon 1 dx'. E aqui na direção y, a mesma coisa, né? A gente vai ter o comprimento inicial dy', né? O comprimento inicial dy' e essa medidazinha aqui vai ser epsilon 2 vezes dy', dy'. Show de bola, né? E para esse caso aqui de deformações principais, o nosso gama x', y' vai ser igual a zero, certo? A gente não vai ter deformação por cisalhamento nessa orientação aí de θP1 do nosso elemento, certo? Por isso que a gente não vai ter deformação angular. O nosso elemento ele vai permanecer com um ângulo interno de 90 graus em relação aos eixos, certo? Show de bola. Vamos lá. A deformação normal média e metade da deformação por cisalhamento máximo no plano, elas são identificadas no ciclo de Moll como as coordenadas dos pontos E e F da figura 1 do slide anterior. Então, voltando aqui, a gente vai ter o nosso ponto E, que ele vai ter uma coordenada x igual a epsilon médio. Ixi, Mário, ficou horrível agora. Epsilon médio. E uma coordenada y igual a gama. Gama máxima, né? Gama máxima no plano, né? Gama máximo no plano. Coisa horrível. Gama máximo no plano sobre 2, certo? No ponto E, né? E no ponto F, a coordenada x é a mesma, né? Epsilon médio, minha nossa. Epsilon médio. E também gama máximo no plano. Gama máximo no plano. Negativo, aqui no caso negativo, né, galera? Menos, né? Menos gama máximo no plano sobre 2. Negativo porque para cima é negativo, para baixo é positivo, né? Gama máximo no plano sobre 2. Negativo. Negativo, certo? O nosso ângulo aqui vai ser 2θS1. Então, no sentido contrário, a gente vai ter para cá o 2θS2. Certo? 2θS1, 2θS2. Ixi, mas tá horrível já, isso está muito misturado. 2θS2. 2θS2 vai ser igual a 180 mais 2θS1, né? 2θS1. Portanto, vai tá ruim esse espaço aqui, né? θS2 igual a 90 mais θS1. Certo? Show de bola, né? Deu para entender aí, né, galerinha?
Também por trigonometria é possível encontrar os valores dos ângulos 2θ1 e 2θs2 que vão representar a orientação no plano quando ele estiver sofrendo essas deformações aí, certo? Deformação normal média e deformação por cisalhamento máximo no plano, certo? Então a gente vai ter o caso... Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Deformação máxima no plano. Deformação máxima no plano. Certo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deformação. Certo. Aqui seria x' e y' também, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Certo? X' e y', certo? Então, o nosso gama x' e y' sobre 2, né? Ele vai ser o gama x' e y' sobre 2 máximo no plano, certo? E para essa orientação, esse elemento ele vai estar sofrendo deformações normais igual à deformação normal média, tanto na direção x' quanto na direção y', certo? Ok, então vamos lá. Ok. As componentes de deformação normal e por cisalhamento, εx' e gama x' e y', coordenadas do nosso ponto P da figura 1, ponto P, que está aqui, né? Ponto P, né? Ó. Para um plano especificado por uma rotação θ no sentido anti-horário, também são obtidos por trigonometria através do círculo de Mohr. Então, a gente vai ter uma rotação θ do elemento no sentido anti-horário, que equivale a uma rotação de 2θ, ó, 2θ, no nosso círculo de Mohr, certo? O valor de ε e y' pode ser obtido também por trigonometria e corresponde à coordenada x do ponto Q da figura 1. Então, pessoal, como é que vai ficar isso daqui? O nosso ponto P, ele vai ter coordenada x, ε, x', né? Coordenada y, positivo, né? Gama x', y' sobre 2. E o nosso ponto Q, ele vai ter coordenadas, coordenada x vai ser ε e y', e a coordenada y vai ser a mesma y daqui, sendo que negativo, né? Menos gama x', y' sobre 2. Show de bola, né, pessoal? Certo? Por quê? Porque a diferença do ponto P para o ponto Q é 180 graus. Como a diferença no círculo de Mohr é 180, a diferença no elemento vai ser 90, certo? Então, por isso que aqui a nossa deformação ela vai ser igual a ε, y', certo? Show de bola. Ok, vamos para o exercício. Vamos para o exercício. Então, agora nós vamos resolver 3 exercícios, certo? 3 exercíciozinhos. Vamos começar pelo exemplo 3. No exemplo 3, o que é que ele pede? A gente tem um determinado estado plano de deformações, né? Nesse estado plano de deformações, o εx é igual a 250 vezes 10 a menos 6, o εy menos 150 vezes 10 a menos 6, e o gama xy
igual a 120 vezes 10 a menos 6. O que é que ele pede aqui? Ele pede para a gente determinar as deformações principais no ponto e a orientação do elemento, certo? Então, antes de fazer esses cálculos aqui, a gente precisa traçar o nosso círculo de Mohr. E a gente viu que para poder traçar o círculo de Mohr, a gente precisa determinar as coordenadas do centro do círculo e as coordenadas do nosso ponto A, além de calcular o raio do nosso círculo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a coordenada x do círculo de Mohr, que vai ser igual à deformação normal média. Essa deformação normal média é igual a εx mais εy sobre 2, que vai dar 50 vezes 10 a menos 6. Então, as coordenadas do centro do círculo vão ser 50 e 0. E o nosso ponto A? As coordenadas do nosso ponto A vão ser εx e γxy sobre 2, certo? Γxy é 120, dividido por 2 dá 60, e o εx igual a 250. Então, temos as coordenadas de C e de A, calculamos o nosso raio, e com isso a gente consegue traçar o nosso círculo de Mohr, que ele já foi desenhado aqui, certo? Então, nosso raio vai ser igual a raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais γxy sobre 2 ao quadrado. Substituindo os valores aqui, a gente encontra um raio de 208,806 vezes 10 a menos 6, certo? Então, pessoal, de posse do raio, fica muito fácil agora a gente calcular tanto o ângulo de orientação para as deformações principais, quanto os valores das deformações principais, certo? A nossa deformação principal, ε1, que é a coordenada x do nosso ponto B de bola aqui, vai ser simplesmente igual à coordenada x do ponto C mais o raio, certo? E a coordenada da nossa deformação principal, ε2, vai ser igual ao valor da nossa coordenada x do ponto C, né? Mais o valor do raio também, certo? Mais o valor do raio também, certo? Aqui no caso é menos o valor do raio, né, galera? Vai ser a deformação média mais o raio, o ε1, e a deformação média menos o raio, o ε2, certo? Então, vamos lá. Então, ε12 vai ser igual a deformação média mais ou menos o raio. ε1, deformação média mais o raio, deformação média 50, mais 208,8 dá 258,8. E o ε2, deformação média menos o raio. Deformação média 50 menos 208,8 vai dar menos 158,8. Então, essas são as coordenadas x dos pontos B de bola e D de dado, certo? Então, aqui já são os valores das deformações que ele pediu para a gente calcular aqui. Agora, nós vamos calcular o valor do ângulo, que é a orientação do elemento para essas deformações principais, certo? Beleza. Então, pessoal, olhando aqui para o nosso círculo de Mohr, a gente pode utilizar a trigonometria para poder encontrar o valor desse ângulozinho 2θp1 aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro aqui para vocês. Certo? Como é que a gente faz para encontrar esse ângulo aqui? Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. Esse ângulo, a gente sabe essa medida, que é o raio, a gente já calculou. E a gente sabe também essa medidazinha aqui. Quanto é que vale essa medidazinha aqui, ó? Aqui tanto faz a gente pegar pelo cosseno como pelo seno do ângulo, certo? Para calcular o 2θp1. Essa medida aqui a gente também já sabe, ó. Então tanto faz pegar o cosseno como pegar o seno, né? Essa medida aqui é a coordenada y do nosso ponto A, que é exatamente o γxy dividido por 2, que é 60, certo? Então a gente pode pegar direto aqui o seno de 2θp1, certo? Seno de 2θp1 vai ser igual ao cateto oposto, que é 60, né? Dividido pela hipotenusa, que é o raio, certo? Então a gente pode utilizar o seno, pode utilizar o cosseno, né? O cosseno dá para usar também, por quê? Porque
esse tamanho aqui ele vai ser igual a 250, que é a coordenada x de A, menos 50, que é a coordenada x de C. Então, esse tamanho aqui vai ser 250 menos 50, que dá 200, né? Ó. Então, a gente podia utilizar também o cosseno para calcular esse ângulo, certo? Então, tem diversas maneiras para encontrar esse nosso ângulo de orientação para as deformações principais. Cosseno, o cateto adjacente, que é 200, dividido pela hipotenusa, que é o raio, certo? Então, tem essas duas maneiras de calcular o nosso ângulo θP1, certo? Deixa eu sair daqui. Como foi que eu fiz aqui? Aqui eu utilizei a tangente, ó. Aqui eu utilizei a tangente, certo? Tangente de 2θP1 vai ser o quê? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 60, né? Ó, que é o nosso gama xy sobre 2. E o cateto adjacente vai ser igual a 250 menos 50, né? Que é o nosso εx menos o ε médio. Com isso, a gente tem que 2θP1 vai ser igual ao arco tangente disso aqui, que vai ser arco tangente de 0,30, 0,3. Então, o nosso θP1 vai ser igual a 8,35 graus. O nosso θP2 vai ser igual ao θP1 mais 90, que vale 98,35. Então, com isso, a gente pode representar, né, o nosso elementozinho deformado aqui, né? Então, ele rotacionou um θP1 de 8,35, certo? θP1 de 8,35, sentido anti-horário, positivo, certo? E ele deformou na direção x' e na direção y' apenas deformações normais, certo? Ele não sofre deformação por cisalhamento porque essa orientação aqui é a orientação no qual ele está sofrendo apenas as deformações principais. Como aqui nós vamos ter uma orientação sofrendo as deformações principais, a nossa deformação por cisalhamento obrigatoriamente vai ser igual a zero, que é o nosso gama x' e y', certo? Então, a gente vai ter um alongamento na direção x', né, ó, 258,86 positivo, e um encurtamento na direção y' de 158,8, certo? Então, é isso daqui que vai acontecer com o nosso elemento, certo? Ele vai aumentar na direção x' ε1 dx' e vai diminuir na direção y' ε2 dy'. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Deixa eu só ver como é que está a questão do tempo aqui. Dá para continuar aqui. Então, vamos lá. Exemplo 4. Pessoal, no exemplo 4, a gente vai ter um determinado estado plano de deformações. εx igual a 250 vezes 10 a menos 6, εy igual a menos 150 vezes 10 a menos 6 e gama xy igual a 120 vezes 10 a menos 6. Nesse caso aqui, ele pede para a gente determinar as deformações por cisalhamento máximo no plano e a orientação para essa situação, certo? Reparem que esses valores são os mesmos do exemplo anterior, certo? É o mesmo estado plano de deformação. A diferença do exemplo 3 para o 4 é que no 4 ele pede a orientação para deformação por cisalhamento máximo no plano, certo? Então, as coordenadas do centro do círculo são as mesmas coordenadas. O ponto A possui também as mesmas coordenadas. A gente vai buscar agora qual o ângulo que a gente vai ter aqui para a deformação por cisalhamento máximo no plano, certo? Beleza, né? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. O raio a gente já tinha calculado, né? Eu não vou repetir isso daqui. Então, aqui no caso, a gente vai ter que a nossa deformação por cisalhamento x' y' máxima no plano dividido por 2 vai ser igual ao valor do raio, né? Isso daqui a gente já sabe, né? Que essa medida do raio aqui vai ser o valor da nossa deformação por cisalhamento máxima no plano, certo? Que é exatamente a coordenada y do nosso ponto E aqui, certo? E nesse ponto, a coordenada x vai ser igual à deformação normal média, certo?
Então, como a gente já sabe quanto é que vale o raio, a deformação por cisalhamento máxima no plano x' e y' vai ser igual a 2 vezes o raio, que vai dar um valor de 417,61 vezes 10 a menos 6, que já é o valor da deformação por cisalhamento máximo no plano, certo? No ponto E, ela vai ser positiva e no ponto F, ela vai ser negativa, certo? Agora vamos para o cálculo do ângulo. Vamos para o cálculo do ângulo. Como é que a gente faz para calcular o ângulo? Aqui. Trigonometria, né, pessoal? Mesma coisa. A gente pode usar seno, pode usar cosseno, pode usar tangente. Deixa eu só ver o que foi que eu fiz aqui. Aqui eu utilizei a tangente de novo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui se for pegar a tangente. Tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre o adjacente, né? Cateto oposto vai ser essa medida aqui. Quanto é que vale essa medida aqui? Essa medida aqui vai ser igual a coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto C, né? Que vai ser 250 menos 50, que vai ser 200, né? 200. Que é o cateto oposto do ângulo. E o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser 60, né? Já está aqui, ó, certo? Então, tangente de 2θ S1, né? Vai ser igual aos 200, né? Cateto oposto, dividido pelo adjacente, que é 60. Com isso, eu encontro o meu ângulo θS1, que foi exatamente o que eu fiz aqui, certo? Então, por trigonometria, a gente consegue calcular isso daqui. Εx menos ε médio dividido por gama xy sobre 2, né? É isso? É isso. Então, 250 menos 50, que é 200 dividido por 60, papá. 2θS1 vai ser igual ao arco tangente disso daqui, que é 3,33. Então, o nosso θS1 vai ser o arco tangente disso aqui, dividido por 2, que vai dar um ângulo de 36,65 graus. E o nosso θS2, né? Só para ficar bem claro aqui, o θS2 é esse ângulo aqui, ó. Vou botar de azul, certo? O nosso θS2 é tudo isso daqui, galera. Ó. Tudo isso daqui, ó. Na verdade, 2θS2, né? 2θS2. O 2θS2 vai ser o 2θS1 mais 180, certo? Vamos voltar aqui. Então, θS2 é θS1 mais 90, que vai dar 126,65 graus. Agora a gente faz o desenho do nosso elemento. Então a gente vai ter um giro no sentido horário, né? Um giro de θS1 no sentido horário, de 36, ó, certo? Então, os nossos eixos, ele vai girar no sentido horário um ângulo de 36,65, certo? Ó. Então, a gente vai girar nesse sentido aqui, tá aqui, ó, θS1, nesse sentido aqui, ó, certo? E o nosso elemento, ele vai sofrer deformações normais na direção x' e y' igual à deformação normal média, que equivale 50, né? Ó, 50, né? Então, a gente vai ter alongamento na direção x' igual a deformação média vezes dx' e um alongamento na direção y' igual a deformação normal média vezes dy'. Além disso, a gente vai ter a nossa, nesse caso aqui, a gente vai ter a nossa deformação por cisalhamento igual a 417,61. Metade da deformação em relação a x' e metade da deformação em relação a y'. Então, aqui a gente vai ter gama x' e y' sobre 2, que é a deformação máxima no plano. E aqui também a mesma coisa, certo? Exatamente esse valor de 417,61 dividido por 2, né? Que dá 208,86, que é exatamente o valor do raio do círculo de Mohr, certo? Então, é assim que a gente representa o nosso elemento na posição
de deformação por cisalhamento máximo no plano, certo? Vamos para o exemplo 5. Vamos para o exemplo 5 para finalizarmos a aula de hoje, né? Eu acho que já deu tempo aqui. Pronto. Vamos para o exemplo 5 só para finalizar, certo? Então vamos lá. No exemplo 5, o que é que ele pede? No exemplo 5, pessoal, o que é que acontece? A gente vai ter um determinado estado plano de deformações, né? Εx igual a menos 300 vezes 10 a menos 6, εy menos 100 vezes 10 a menos 6 e o gama xy igual a 100 vezes 10 a menos 6, certo? Beleza. Aí ele pede para a gente determinar um estado de deformação em um elemento orientado a 20 graus no sentido horário em relação à posição informada, certo? Então, pessoal, o que é que a gente vai ter aqui? Então, as coordenadas do nosso ponto C vão ser igual ao nosso epsilon médio e 0. Nosso epsilon médio vai ser εx mais εy sobre 2, que vai dar menos 300, menos 100 dá menos 400, dividido por 2 dá menos 200. Então, a nossa coordenada aqui C vai ser menos 200, né? Está aqui já a medida, ó, 200, ó. 200 para a esquerda, né? Do eixo, ó. 200 para a esquerda, então menos 200, certo? E o nosso ponto A vai ser εx, né? Que é menos 300, que é a coordenada x, está aqui 300, ó. E a coordenada y vai ser gama xy sobre 2, né? 100 dividido por 2, 50, certo? Aí aqui a gente consegue calcular o raio, né? De posse das coordenadas do centro do círculo de Mohr e das coordenadas do ponto A, a gente consegue calcular o raio do nosso círculo de Mohr. O raio do nosso círculo de Mohr vai ser igual a raiz, né, do nosso εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado, né? Que eu já calculei aqui. Então vamos voltar aqui, né? Aí aqui eu coloquei o valor do ângulo de rotação, né? Ó, 20 no sentido horário vai ser negativo menos 20, né? Ó, 20 no sentido horário. 20 no sentido horário, rotação no elemento, equivale a 40 graus no sentido horário no círculo de Mohr, certo? Então, 20 no sentido horário no elemento equivale a 40 graus no círculo de Mohr, certo? Calculei aqui a deformação média, né? As coordenadas e o valor do raio, substituindo aqui, né? Ó, εx, que é menos 300, menos εy, que é menos 100, aí menos com menos dá mais, né? Mais 100 dividido por 2 ao quadrado, mais o gama xy sobre 2 ao quadrado, vai dar 50. Então, com isso, a gente calcula o nosso raio do círculo de Mohr, que vai ser igual a 111,803 vezes 10 a menos 6, certo? Beleza, né? Então, pessoal, para poder a gente identificar onde é que vai estar esse ponto de rotação de 40 graus, a gente precisa primeiro calcular esse ângulozinho φ aqui, ó, certo? Então, para saber onde é que vai estar esse ponto, porque esse ponto aqui de rotação de 40 graus, a gente não sabe exatamente onde é que ele vai estar. Para saber onde é que esse ponto vai estar, a gente precisa primeiro calcular esse ângulo aqui, ó, que a gente não sabe quanto é, certo? Como a gente tem todas essas medidas aqui, ó, a gente consegue calcular o nosso φ, certo? Então, a gente precisa primeiro calcular o φ para poder posicionar esse ponto aqui, porque a gente não sabe se esse ponto ele vai estar mais para baixo aqui ou mais para cima, certo? Então, a gente precisa calcular primeiro esse ângulo φ para poder identificar a localização exata do nosso ponto P, que equivale à rotação de 40 graus no círculo de Mohr, certo? Então, vamos lá, né? Então, como foi que eu calculei o φ aqui? Eu usei o que aqui? Eu usei o seno. Eu usei o seno de φ. O seno de φ, reparem aqui, ó, o seno desse ângulo aqui, ó,
ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto vale 50, né, ó, que é o nosso gama xy sobre 2, que é 50. E a hipotenusa é o valor do raio do círculo, que é 111,8, que a gente já calculou. Certo? Então, seno de φ vai ser igual ao gama xy sobre 2 dividido pelo raio. Então, nosso φ vai ser igual ao arcosseno de 0,4472. Com isso, a gente encontra um φ de 26,565 graus, certo? Então, pessoal, calculado o valor de φ, agora a gente consegue facilmente perceber onde vai estar o nosso ponto P, certo? Onde vai estar o nosso ponto P. Então, com isso, a gente consegue encontrar o valor desse ângulozinho aqui, que eu chamei de πc, né? Chamei de πc. Então, esse ângulo total aqui é 40, então o nosso πc vai ser igual a 40 menos o φ. O φ eu já calculei, que vale 26, então o meu ângulo πc ele vai ser igual a 13,435, certo? Então, pessoal, calculado o nosso ângulo π, a gente consegue agora calcular os valores de todas as deformações para essa orientação de giro do elemento de 20 graus no sentido horário, certo? Beleza. Certo. Então, vamos lá. Então, o nosso seno de φ ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é o raio. Nesse caso aqui, o nosso cateto oposto ele vai ser igual a menos gama x' y' sobre 2, né? Esse gama x' y' é a deformação por cisalhamento que eu quero calcular para essa nova orientação, certo? O nosso φ a gente já sabe quanto é, que é 13,435. Calcula o seno, que vai dar 0,2323, vai ser igual a menos, né? Porque ele está acima do eixo, né? Ele está para cima, né? Em relação ao eixo das abscissas, então ele vai ser negativo. Então, menos gama x' y' sobre 2 dividido pelo raio, que é 111,803 vezes 10 a menos 6. Com isso, a gente encontra um valor da deformação por cisalhamento para essa nova orientação, né? Em relação aos eixos x' e y', vai ser igual a menos 51,95 vezes 10 a menos 6. Certo? Beleza, né? Menos gama x' y' menos 51,95 vezes 10 a menos 6 radianos. Beleza. Agora a gente vai calcular o nosso εx', que é a coordenada x do nosso ponto P, certo? Aqui a gente vai utilizar o cosseno, né? Então, o cosseno vai ser igual ao cateto adjacente, que é o εx' menos o epsilon médio, que é do ponto C, dividido pela hipotenusa, que é o raio, né? Então, a gente vai ter cosseno de φ vai ser igual a menos εx' mais epsilon médio dividido pelo raio. Substituir os valores aqui e a gente encontra quanto é que vale o nosso εx', certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Essa medida aqui vai ser εx'. O εx' ele é negativo, né? Ele é negativo. Negativo com negativo positivo, menos 200, tá certo, beleza, certo? Então, repare o que foi que eu fiz aqui, pessoal. O nosso εx', ele é um valor negativo, certo? Mas eu quero esse tamanho aqui em módulo. Esse tamanho em módulo vai ser igual ao εx' positivo menos o epsilon médio positivo, certo? Por isso que eu botei menos εx' aqui, certo? O cosseno de φ é o cosseno de 13,435, exato 0,97263. Aqui eu coloquei como menos εx', menos 200, dividido pelo raio. Então, com isso, eu encontrei um valor de εx' igual a menos 308,74 vezes 10 a menos 6, certo?
Então, essa é a nossa coordenada x do nosso ponto P de pato, certo? Como é que a gente faz para encontrar o valor do epsilon y'? O epsilon y' vai ser igual à coordenada x do nosso ponto Q. Coordenada x desse ponto Q aqui, ó, é o nosso epsilon y', certo? Então, para calcular isso daqui, eu utilizei o cosseno de φ, ou cosseno de psi, né? Cosseno de psi. Cosseno de psi, esse ângulo vai ser igual a esse, né? Vai ser psi também. Vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o raio. Nesse caso aqui, o cateto adjacente, ele vai ser igual em módulo ao valor da coordenada x do ponto C, menos o valor da coordenada x do ponto Q, que é exatamente o meu epsilon y', certo? Então, aqui ficou menos epsilon médio mais epsilon y' dividido pelo raio. Menos epsilon médio vai ser igual a 200, mais epsilon y' dividido pelo raio. Com isso, eu encontro um epsilon y' igual a menos 91,26. Então, significa dizer que aqui do eixo das ordenadas até o ponto Q, o meu epsilon y' ele vai ser igual a 91,26, certo? Beleza, né? Então, pronto, calculei todas as deformações para essa nova orientação aqui, com um giro de 20 graus no sentido horário do elemento, que equivale a um giro de 40 graus no sentido horário no círculo de Mohr, certo? E, finalmente, eu desenho a orientação do meu elemento na sua nova posição deformada, certo? Então, eu girei ele no sentido horário 20 graus, né? Ó, girei 20 graus no sentido horário. E com esse giro de 20 graus no sentido horário, eu tenho uma deformação na direção x' igual a menos 308. Então, eu vou ter uma diminuição aqui no comprimento, né? Ó, uma diminuição de negativa, né? Vou ter uma diminuição, né? Então, é um valor negativo. Então, fica essa diminuição de epsilon x' dx'. Na direção y', também vou ter uma redução no tamanho de 91,26, certo? Então, eu vou ter uma redução aqui de epsilon y' dy', e com relação à deformação por cisalhamento, como a deformação por cisalhamento ela vai ser negativa, eu vou ter um aumento do meu ângulo interno, certo? Então, nesse caso aqui, o meu ângulo interno ele vai ficar maior do que 90 no final, certo? Aí eu vou ter uma deformação em relação a x' negativo de gama x' y' sobre 2 em relação a x', e aqui em relação a y' também gama x' y' sobre 2, certo? Beleza, né? Beleza. Exemplo 6. Pronto, esse exemplo 6 aqui, ele já é um exemplo de um exercício do conteúdo que eu ainda vou falar, certo? Que eu ainda vou explicar para vocês. Então, pessoal, vamos parar por aqui, certo? A aula de hoje nós vamos parar por aqui, certo? Já estamos com 1h e quase 1h e 15 minutos de aula, né? Então, essa nossa aula 5 nós vamos parar por aqui, né? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Na próxima aula, a gente continua com o nosso conteúdo ainda desse capítulo de transformação de deformação. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre deformação por cisalhamento máximo absoluta. Vamos falar ainda sobre as relações constitutivas, né? As relações entre as deformações, né?
e vamos falar sobre critério de falha, certo? Então a gente vai tentar fechar todo o conteúdo desse capítulo de transformação e deformação na nossa aula 6, certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês nessa aula 5 era isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, espero que tenha ficado tudo claro para vocês, esse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo ou com relação aos exercícios, vocês podem falar comigo através da plataforma do Classroom ou podem mandar um e-mail para mim, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.